É uma honra para mim, primeiramente, agradecer ao AB Santos, agradecer a doutora Vanessa Monese, da Associação dos Advogados Trabalhistas de Santos, a nossa coordenadora acadêmica, a doutora Adriana Calvo, e também tem uma história com Santos, porque também nasci em São Paulo, mas tenho coração de Santos. Aqui passei minha juventude, meu primeiro emprego, ainda muito jovem, aprendiz, aqui muito próximo aqui dessa praça patriarca. Voltei aqui 40 anos no relógio do tempo, me lembrei também das minhas ideias, do que eu sonhava naquela época aqui em Santos, e aquilo que eu pude realizar, e agradeço muito a cidade. Também fui juíza substituta aqui, então tenho uma história de carinho muito especial com Santos, e é uma honra para mim estar aqui. Primeiramente, eu venho agradecer a oportunidade, porque sempre fui defensora desse contato próximo dos juízes do trabalho com os advogados. Eu sempre digo que eu estou juíza e que não há justiça sem advogados. Eu penso que o artigo 133 da Constituição Federal, que fala que o advogado é indispensável à administração da justiça, é o que me motiva a ser professora de cursos de especialização, justamente buscando o aspecto prático, o aperfeiçoamento dos advogados. E quando a gente fala de concurso para juiz do trabalho, eu tenho a honra, pelo IC Toledo, cursos jurídicos, e antigo BFGT, já ter preparado mais de 1.000 juízes, juntamente com a desembargadora Ivani Conti-Bramante, com a nossa professora Adriana Calvi e nossa juíza Erontil Vinhado, mais de 1.000 juízes, e o quanto é importante também pessoas, advogados, experientes na área jurídica e que optam por esse caminho da magistratura e do Ministério Público do Trabalho, e a qualidade de profissionais que nós temos. Então, é muito importante esse preâmbulo. Segunda coisa que eu gostaria de destacar, nós juízes dependemos muito das teses apresentadas pelos advogados. Então, aquela petição inicial simples que nós estudávamos quando eu ainda era estudante no século passado, já ficou para trás. Hoje, a Justiça do Trabalho, eu penso que, não tem nenhuma dúvida, que a peça processual mais importante do processo é a petição inicial. Está na mão de vocês, advogados, utilizar princípios funcionais, utilizar pedidos bem postos, já que com a pandemia a gente teve esse fenômeno da CPIzação, né? Essa maior abrangência do processo civil dentro da nossa área laboral. Isso é positivo, sim, mas isso faz com que nós também possamos ter uma petição inicial mais com princípios, separada por tópicos. A gente sabe que a jurisprudência hoje, ela é no sentido de também, alguns entendem que aquele valor que foi colocado na petição inicial, ele é vinculativo. Não é minha posição, hoje convocada, inclusive, do PRT, eu divirjo nesse aspecto, entendo que essa indicação é mera estimativa, mas muitos pensam diferente. Então, eu estou querendo fazer esse preâmbulo para entrar no meu tema, porque senão você pode estar pensando, nossa, ela não leu o tema que ela vai falar. Mas, para falar de terceirização, para falar de periodização, para falar de CLT, a gente tem que falar de petição inicial de processo, porque tudo vai nesse liame. Muito importante o compliance, muito importante a advocacia preventiva, né? O advogado patronal que faz o exame dos riscos que a empresa está correndo, justamente nessas intermediações de mão de obra, justamente na utilização dessas formas de prestação de serviço que podem chamar alguém.
Bom, a minha visão é social da questão, né? É bastante interessante, que hoje eu me fiz me lembrar muito do nosso saudoso ministro Pedro Paulo Teixeira Manos, que ele costumava fazer muito isso, preparar um tema e vir e falar outro, né? Então, eu realmente vim com o propósito de mostrar o slide, de fazer o slide, e cheguei aqui e me proponho ao nosso saudoso mestre falar um pouco diferente. A parte de terceirização, enquadramento jurídico, jurisprudencial, o meu antecessor, professor Leone Pereira, grande estudioso do tema, já o fez, e a minha sucessora seguramente falará de pejotização. Eu já quero fazer uma abordagem, pejotização, terceirização, mas olhando para todos esses aspectos, doutor Danilo, falando da CLT, né? Não adianta dizer que o Supremo liberou a terceirização, que a terceirização hoje é totalmente lícita. Espera, não é bem por aí, né? A CLT está em plena vigência. Então, você pode dar o nome que você quiser, para terceirização, para pejotização. O que importa é se houver entre a pessoa física e o tomador dos serviços a existência da pessoalidade da subordinação jurídica, nós estaremos numa hipótese de nulidade de terceirização, nulidade de pejotização e, consequentemente, o reconhecimento do vínculo de emprego. No que tange a terceirização, eu gostaria de chamar a atenção a um aspecto que me parece muito importante, que é palco de temas que a gente, inclusive, em curso de sentença trabalhista, a gente procura destacar isso para os futuros juízes, e mesmo para os juízes novos. E eu chamo a atenção dos advogados, porque raramente eu vejo esse tipo de colocação nas petições iniciais. Isso é muito importante. Vejam bem, ainda que a terceirização seja lícita, que a terceirização seja realizada nos moldes do Supremo Tribunal Federal, nos moldes que ali estão colocados, doutor Danilo, nós temos que chamar a atenção para a questão do acidente de trabalho e da doença profissional. Eu vejo o seguinte, na petição inicial, o advogado pede a subsidiariedade com base na súmula 331, inciso 4, e o Supremo, tarará. Ocorre que no tema acidente de trabalho e doença profissional pode haver a solidariedade. E aí o fundamento, doutora Vanessa, não é a súmula 331, é o Código Civil. É muito importante separar. Ainda que a terceirização seja lícita, está assegurada a responsabilidade subsidiária, ok? Só que para fins de acidente, doença profissional, pode ocorrer a solidariedade. Agora, se o advogado, na petição inicial, não faz o pedido de solidariedade, como nós, juízes, vamos dar a solidariedade se não foi pedido na inicial? Ok, alguns de nós vão passar por cima, vão dizer que é matéria de ordem pública, aplicar o Código Civil e dar solidariedade. Com certeza o tribunal vai contar. Então, precisamos ter essa sensibilidade de verificar que uma coisa é a responsabilidade para fins trabalhistas numa terceirização e outra é a responsabilidade relacionada com acidente de trabalho e doença profissional, que essa é regida pelo Código Civil. Então, essa decisão do Supremo, quando a terceirização lícita e ilícita, ok, é para efeito de reconhecer ou não o vínculo de emprego. Assegurou pela súmula a responsabilidade subsidiária, mas para fins de acidente e de doença profissional, solidariedade. Agora, se o advogado não pede na petição inicial, fica difícil o juiz assegurar. Isso tem uma consequência muito séria, doutor Danilo, lá na execução, porque justamente a parte mais pesada, mais onerosa da condenação, que pode ser relacionada ao acidente ou à doença profissional, haverá solidariedade, sem benefício de óbito.
Então, eu chamo a atenção para essa questão da terceirização. O fenômeno da pejotização, né, a própria palavra já sugere, né, é o uso de pessoa jurídica. Não podemos confundir, depois dos slides vocês terão à disposição, não podemos confundir pejotização com trabalho autônomo. No trabalho autônomo, é uma pessoa física prestando serviços, emitindo RPA e com plena autonomia. Já na pejotização, a contratação é feita em relação a uma pessoa jurídica, né? E aí nós nos deparamos, né, com a questão da pejotização. Do ponto de vista tributário, do ponto de vista fiscal, tanto para a empresa tomadora como para o profissional que está exercendo suas funções via PJ, temos vantagens, né? Não há o desconto do imposto de renda na fonte, a contribuição previdenciária não é de 20%, então há uma vantagem fiscal interessante. Só que, para mim, como magistrada, a visão que eu tenho da questão é a seguinte: pode dar o nome de pessoa jurídica, pode ser prestação de serviços através de pessoa jurídica com emissão de nota fiscal, mas, doutor Danilo, se nós tivermos os requisitos da relação de emprego provados no processo, vai cair a pessoa jurídica e vai a nulidade da pessoa jurídica com o reconhecimento do vínculo de emprego. Ocorre que nós também não podemos entender que todos os casos de pejotização são falsos ou são nulos. Eu sou absolutamente contra qualquer tipo de generalização. Tudo depende da análise do caso concreto. Obviamente, se a pessoa já foi empregado da empresa outrora, prestou serviço como empregado e depois, a convite e por ideia da própria empresa, foi passar a prestar serviço através de uma PJ. E a primeira pergunta que a gente faz como juiz é: a prestação de serviço na época que o senhor era empregado e depois para o PJ é idêntico? Exatamente idêntico. Então, já estamos chamando de vínculo, na verdade. Agora, por outro lado, a reforma trabalhista criou uma outra categoria de profissionais. Diferentemente da União Europeia, da Espanha, de Portugal, onde nós temos a legislação dos autos empregados, a nossa reforma trabalhista trouxe de uma forma bastante rara, estranha, a figura dos hipersuficientes ou autos empregados, né? E dando a ele tem diploma superior, recebe mais do que X, e aí eles passariam a ter um tratamento, de certa forma, diferenciado no que tange a uma série de direitos trabalhistas. Não concordo com esse tipo de colocação, até porque, às vezes, a pessoa é autoempregada, ganha X, pode ganhar 15, 20 mil reais, e também está com subordinação jurídica e tem um assédio moral intenso pela cobrança de metas e uma série de condições. Eu não acho que o fato da pessoa ter diploma superior ou não ter possa ser requisito para a caracterização de aplicabilidade ou não da CLT. Na verdade, o legislador quis imitar as normas internacionais, mas fez de uma forma enviesada. Então, não concordo com esse tipo de colocação. Eu penso que o sistema seletivo, o sistema de proteção do trabalho, ele deve ser realmente flexibilizado à modernidade. Isso nós não temos menor dúvida. Mas a avaliação do caso concreto. Eu já me deparei em processo trabalhista envolvendo pejotização, onde o próprio responsável pela pessoa jurídica disse com todas as letras para mim: eu nunca quis ser empregado. Eu estou muito satisfeito como PJ. Eu não tenho compromisso com a jornada, eu escolho meus clientes, eu que cancelo a minha agenda. Então, será que esse ânimo contraende
deve ser levado em conta ou não, doutor Danilo? Então, é uma questão que a gente tem que realmente analisar no caso concreto. Mas as teses, esses encaminhamentos, têm que vir através dos advogados. Então, é muito importante não perder o norte. A petição inicial é a peça mais importante. Se você foi contratado por uma pessoa que tem PJ e que você quer defender a nulidade desse tipo de pejotização, então, cuidado naquilo que você vai colocar na petição inicial. Alguns juízes mais formais exigem que você coloque nulidade do contrato de prestação de serviço entre as PJs para o reconhecimento do vínculo de freio. Então, se você não coloca esse pedido expresso, você pode cair aí numa inépcia ou mesmo numa improcedência. Eu sinto que, às vezes, o advogado fica com receio de colocar as coisas claras para o juiz. Nós temos hoje mestres, como a nossa doutora Erotilde Minhaco, fisiológico, na verdade, provas digitais. Tem coisa mais maravilhosa do que uma petição inicial, uma contestação, com identificação, com visual, com você até toca um clique, já abre a jurisprudência, já abre, se você está se reportando a uma audiência, já abre a fala principal, né? Eu peguei um processo convocado o ano passado, que o advogado fez uma coisa, doutor Danilo, que me chamou a atenção, um índice. Será que a gente faz índice para TCC, índice para trabalho, índice para teses? Petição inicial, não. Um índice, sabe? E ali ele colocava tudo que ele enumerava os documentos. Ficou muito mais difícil para o PJE a visão do processo. Quando a gente tinha o processo na mão, a gente pegava o processo e ia olhando, né? Até nós, juízes, olhamos as coisas de trás para frente, né? Uma vez, até no avião, eu estava lendo uma revista ao contrário, e a moça me perguntou, olha, desculpa, mas você está olhando todas as revistas ao contrário? Acho que está meio doida. Eu falei, não, é que na minha carreira a gente vê tudo ao contrário. Porque você tem que ver se tem acordo, né? Imagina se terminar assim, tem um acordo, é ótimo, mas... Certo, doutor Danilo? Então, fazer um índice. Olha, você coloca lá a petição inicial, você coloca aqui, faz um índice. Representação, tudo que você quer colocar. Razões finais. Isso a gente faz no nosso curso, no IC Toledo, cursos jurídicos. Nós demos um curso de sentença trabalhista para pessoas do concurso e para advogados. Aí a pessoa falou, mas sentença para advogado, né? Não vou... Sim, vocês têm que entender como a gente julga, para vocês saberem pedir. Correto? Então, as razões finais, peça fundamental. Aconteceu qualquer nulidade no processo e você, nas razões finais, foi remissiva, acabou. Danilo, tribunal, já li, nulidade processual, interfiro, porque razões finais remissivas. Já não precisa nem se preocupar. Então, é importante essa peça processual. E por que eu estou encaixando isso dentro da pejotização, da terceirização e da CLT? Porque nós temos as normas de direito material, mas se ela não for bem articulada no processo, você vai padecer com improcedência. Né? Então, temos uma jurisprudência, temos uma reforma trabalhista altamente flexibilizadora, correto? Decisão do Supremo recente com relação à questão da negociação coletiva, né? Você pode negociar respeitando o patamar civilizatório mínimo sem contraponto, né? Coisa que eu nunca imaginei na minha vida, porque na minha visão, uma negociação se pressupõe que a outra parte receba algo, né? Não, mas o Supremo posicionou de forma diferente. Então, cabe a nós, dentro dessa posição do Supremo, interpretarmos o que é direito absolutamente
patamar civilizatório mínimo, vínculo de emprego. É norma de ordem pública. Então, eu chamo a atenção que nós estamos agora vivendo um momento muito importante do mundo, do Brasil, e nunca precisamos tanto dessa união. Então, não adianta os advogados irem por um caminho, o Ministério Público por outro e os juízes por outro. Nós temos que nos entrelaçar para um direito do trabalho, um direito processual acessível, uma linguagem tranquila, onde você possa orientar o teu cliente, se você é advogado empresarial, olha, realmente é vantajosa a pejotização, desde que ela seja uma pejotização lícita. Se você tem interesse em utilizar essa pessoa, só ela, e é uma prestação de serviço habitual, talvez você possa optar por outro caminho. O contrato intermitente ou contrato de 0 hora, que foi tão criticado aqui no Brasil, funciona muito bem na Europa. Que é o contrato às 0 horas. Você tem um recolhimento, você está anotado na CLT e eu te pago quando eu te chamo. Me parece mais viável do que uma falsa pejotização, uma falsa terceirização. Então, é importante a gente olhar toda essa dinâmica, verificar que nosso mundo sindical precisa de uma reforma urgente, doutor Danilo, porque você retira a contribuição, deixa de ser obrigatória, passa a ser facultativa. Você enfraquece seriamente o sindicato. Você enfraquece com a sucumbência, ok? Que agora, com a decisão do Supremo de suspensão da exigibilidade ou a improcedência, a absolvição, no caso de justiça gratuita, mas nós temos entendimento da jurisprudência que nem com declaração de pobreza se defere a justiça gratuita. E se coloca na jurisprudência. O reclamante recebia mais do que o dobro de X da Previdência Social. Mas ele recebia porque ele era empregado. Ele está juizando a ação desempregado. Então, isso não se aplica, na minha modesta opinião. O espírito do legislador foi, olha, se você ganha mais que o dobro do benefício da Previdência, você ajuiza a ação ativa. Mas como você, eu não sei a visão de vocês, mas se você é desempregado, você ganhava 10, 20, 30, 40, 5, 2, você é desempregado. Então, você tem que fazer jus à justiça gratuita. Então, esses nuances no processo fazem com que você tenha um sindicalismo, de certa forma, enfraquecido, uma postura também de demanda enfraquecida e, ao mesmo tempo, uma valorização da negociação coletiva. Então, eu penso que tudo isso tem que ser ajustado para que o direito do trabalho prevaleça. Quando eu fazia doutorado na Espanha, em 2002, já se falava da precarização do direito do trabalho. Quando voltei a Portugal, em 2015, precarização do direito do trabalho. Estive agora recentemente com professores da Universidade de Roma, e o que nós conversávamos? Precarização do direito do trabalho. Ou seja, doutor Danilo, o direito do trabalho é sempre o vilão. Não é economia, não é erros de administração, não. O direito do trabalho. É ele que é o tendão de Aquiles para o sucesso da empresa. Eu acho que essa visão tem que ser colocada de lado. O direito do trabalho está previsto. Uma empresa que cumpre as suas normas trabalhistas, onde os seus trabalhadores são satisfeitos, ótimo. Você tem um exemplo em casa. Se a sua empregada, a sua secretária do lar é bem paga, Danilo, tuas roupas não estão bem passadas. Eu garanto que o teu bife não vai passar o gado, não é nada. Concorda? Mesma coisa. Você ficar com a empresa mal, você tem que trazer os seus trabalhadores para si. Quando eu e a doutora Iva éramos no núcleo de conciliação, a gente teve casos muito grandes aqui no Governo Santos. Polêmica de porto, polêmica de instalação de empresa. A gente falou, tinha até um empresário italiano, e ele falou, eu não entendo por que cada um fala uma coisa nesse Brasil. Eu falei, porque o direito nosso é assim mesmo, só que uma coisa é certa, o senhor tem que deixar os seus trabalhadores contentes. Porque se eles ficarem descontentes, o produto não vai ser de qualidade. Ou seja, qualquer coisa na nossa vida que a gente fizer de mau gosto,
Não vai dar certo. Então, o meu tempo acabou, está acabando, e eu queria deixar essa mensagem. Valorizar o advogado, valorizar a justiça do trabalho, valorizar o nosso papel dentro da sociedade, caminharmos juntos, melhores petições, melhor jurisprudência, adequação da legislação, deixar de lado o direito do trabalho como vilão, vamos administrar a economia com o direito do trabalho, vamos ter pessoas mais felizes. A pandemia passou, muito aprendemos, sofremos, perdemos pessoas, ficamos trancados em casa, mas serviu para hoje sermos mais valentes e acreditarmos que eu, que sou juíza há 27 anos e meio, posso dizer, já ouvi falar de fim da justiça, trabalho, corporação e mil coisas. Estamos aí, firmes e fortes. E espero que eventos como esse possam ser ânimo. Eu venho aqui como otimista para dizer que o Brasil tem jeito e que Santos é maravilhosa cidade, que vocês estão de parabéns e que nós vamos realizar um direito do trabalho e uma justiça do trabalho muito atuante aqui na Baixada, e muito obrigada a Deus, em primeiro lugar, por estar aqui. Voltei de uma menina muito simples, que só tinha dinheiro para condução de volta. E eu me lembro de andando do Embaré até aqui, né, que era aqui atrás da Praça Mauá, a pé, porque eu só tinha dinheiro para ida, não tinha para ida e volta. E hoje eu olhei para essa mesma praça e falei, meu Deus, muito obrigada. Eu acho que a gente tem que ser mais agradecido, menos reclamar da vida. A gente tem saúde, tem a CLT, e viva a CLT. Obrigada.